há dores que não fazem barulho, que não gritam, não quebram objetos, mas fragmentam por dentro. O término é uma dessas dores silenciosas. Não é apenas o fim de um relacionamento, é o colapso de uma identidade, de uma rotina, de um sentido de continuidade. É acordar em um mundo que parece o mesmo, mas que perdeu o ritmo, a cor, o centro. É a sensação de que algo dentro de você foi arrancado e o que ficou ainda tenta entender o vazio que sobrou. O amor, quando termina, não leva apenas o outro, leva também as partes de si que você havia construído ao redor dessa presença. É por isso que o fim de um relacionamento se parece tanto com uma morte. Não a morte física, mas simbólica, a morte de uma versão antiga de quem você era. E diante dessa morte, há um luto invisível, uma busca por significado em meio ao colapso emocional. Tudo parece ruir, e junto com o fim, vem a pergunta que ecoa em silêncio: o que resta de mim agora? Mas o estoicismo nos lembra que o que resta é exatamente o que sempre foi essencial. Ryan Holiday, em O Obstáculo é o Caminho, nos mostra que toda dificuldade contém a semente da transformação. O sofrimento não é punição, é matéria-prima. É o fogo que molda o ferro, o peso que fortalece o músculo, a noite que revela o valor da luz. Marco Aurélio e Epicteto não fugiam da dor, eles a encaravam com atenção, com curiosidade, como quem entende que há sabedoria escondida em cada perda. E se o fim não for um castigo? E se ele for um chamado? Um convite silencioso da vida para amadurecer a alma, para reencontrar o eixo interno que antes se apoiava no outro. A dor, nesse olhar, deixa de ser inimiga e se torna aliada. O que te quebrou pode ser o mesmo que te reconstrói, com mais firmeza, mais consciência, mas e prisenca. O ferro só se torna espada depois de passar pelo fogo, assim também é o coração humano. O término é o fogo. Dói, consome, transforma, mas se você permitir, o calor que agora parece te destruir será o mesmo que te dará forma. O que antes era fragilidade se torna estrutura. O que era dependência se transforma em força. A dor é apenas o começo do processo, o início de uma reconstrução silenciosa, onde cada fragmento seu aprende a se reorganizar, não como antes, mas de um modo mais íntegro, mais verdadeiro, mais sereno. O estoicismo não ensina a fugir da dor, mas a moldá-la. Ele te convida a caminhar por dentro dela com lucidez, porque a dor não é um erro, é uma linguagem. Ela fala de desapego, de controle, de expectativa, fala da necessidade de entender que a vida não é sobre o que você perde, mas sobre o que permanece quando tudo o que podia ir, vai. Talvez o fim não seja o fim, talvez seja o instante exato em que algo dentro de você finalmente desperta. A mente humana tem um instinto quase automático de tentar controlar o que ama. É como se, ao segurar com força o que nos faz bem, pudéssemos impedir o inevitável. Tentamos controlar o outro, prever cada resto, evitar cada desencontro. E quando o término chega, o primeiro impacto não é apenas a ausência da pessoa, menos é o colapso do controle. É a constatação de que, por mais que tenhamos planejado, esperado, insistido, há forças na vida que não respondem à nossa vontade. O estoicismo nos ensina que o sofrimento nasce mais da resistência do que da perda. Marco Aurélio dizia que não é o que acontece que nos fere, mas a forma como interpretamos o que acontece. A dor emocional, quando observada de perto, não vem apenas da despedida, mas da tentativa desesperada de lutar contra o inevitável. Resistir ao fluxo da vida é remar contra a correnteza, menos cansa, desgasta e não nos leva a lugar algum. Aceitar, por outro lado, é aprender a flutuar com consciência, permitindo que a corrente nos conduza até uma nova margem. Epicteto foi direto ao ponto. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Essa distinção simples é um dos pilares da liberdade interior. Quando conseguimos separar o que está sob nosso controle, menos nossas ações. Nossos pensamentos nascem ricos daquilo que está fora dele, o comportamento do outro, o fim de um amor, o destino menos algo muda dentro de nós, surge espaço, surge leveza, surge a serenidade de quem entende que não precisa controlar o mundo para encontrar paz. Uma prática estoica poderosa é escrever, com honestidade, o que está e o que não está sob seu controle. De um lado, o que depende de você, seu foco, sua disciplina, sua forma de pensar. Do outro, o que escapa completamente à sua influência, o que o outro sente, o que o outro escolheu, o tempo que já passou. Essa distinção simples é um ato de libertação. É como retirar uma carga invisível das costas e, pela primeira vez, respirar sem o peso do impossível. A ansiedade moderna, especialmente após o término, costuma se alimentar de pequenas tentações de controle. Checar mensagens antigas, revisitar conversas, procurar sinais nas redes sociais. Cada gesto é uma tentativa inconsciente de recuperar poder sobre o que já se foi. Mas o estoicismo ensina que não há força real em tentar dominar o incontrolável. A verdadeira força
é soltar. É entender que o desapego não é indiferença, é sabedoria emocional. É a consciência de que a paz não está em mudar o que aconteceu, mas em mudar a forma como você se relaciona com o que sente. Remar contra a correnteza pode parecer coragem, mas muitas vezes é apenas medo disfarçado. Flutuar com presença, aceitando o curso da vida, é o verdadeiro ato de força, porque aceitar não é desistir, é escolher o caminho da lucidez. É o momento em que a mente deixa de lutar contra o impossível e começa a construir com calma o que pode ser reconstruído a si mesma. A dor emocional raramente vem apenas dos eventos externos. Ela nasce muitas vezes dentro de nós, moldada por pensamentos que insistem em repetir a mesma história. Cada lembrança se transforma em cena, cada memória em corrente, e nossa mente se torna uma prisão silenciosa. Olhamos para o passado e confundimos lembranças com realidade, sentimentos antigos com fatos presentes, e criamos um ciclo que nos mantém reféns da própria dor. O cérebro, em sua tentativa de entender e organizar o sofrimento, repete padrões emocionais como quem toca uma melodia desafinada em loop. Pensamos nos mesmos momentos, nas mesmas palavras, nos mesmos gestos, buscando sentido, tentando controlar aquilo que já escapou. E quanto mais repetimos, mais forte se torna a sensação de prisão. É como estar em uma sala cheia de espelhos. Quanto mais olhamos, mais nos vemos refletidos, mas não conseguimos sair. A dor se multiplica, não pela intensidade do que aconteceu, mas pela insistência da mente em revisitar o que já passou. O estoicismo oferece uma lente diferente. Os pensamentos não são verdades. Eles são eventos que surgem, passam e podem ser observados. Marco Aurélio lembrava que temos poder sobre nossa mente, não sobre os eventos externos. Ao perceber isso, algo muda. A dor deixa de ser algo que nos domina e se torna uma matéria-prima para a reconstrução interna. Não é suprimir o que sentimos, mas transformar o olhar que damos a cada sensação. Uma prática poderosa é nomear a emoção, identificar, verbalizar mentalmente ou por escrito. Raiva, tristeza, medo, ansiedade. Rotular a dor é como acender uma luz em um quarto escuro. De repente, o espaço parece maior, mais compreensível, mas assustador. A repetição compulsiva de pensamentos perde força e a mente encontra clareza. Cada emoção nomeada deixa de ser um fantasma invisível e passa a ser um dado, uma informação que pode ser gerida com atenção e intenção. Ryan Holiday cita Marco Aurélio ao lembrar que temos poder sobre nossa mente, não sobre os eventos externos. Esse poder não é arrogância, mas consciência de que a verdadeira liberdade emocional nasce de onde colocamos atenção. Ao observar os próprios pensamentos sem se deixar consumir por eles, criamos um espaço interno onde a dor ainda existe, mas não nos define, onde a memória ainda aparece, mas não nos aprisiona, onde a mente finalmente começa a reconstruir o que foi quebrado. A mente que amplifica a dor pode ser treinada a servir a nossa cura. Cada reflexão consciente, cada pausa antes de se perder no ciclo de ruminação é um passo em direção à liberdade, como se estivéssemos limpando os espelhos da sala, revelando o espaço por trás das reflexões. Percebendo que não precisamos lutar contra os pensamentos, apenas mudar a forma como os encaramos. Assim, o sofrimento deixa de ser prisão e começa a se tornar caminho. Quando um relacionamento termina, não é apenas alguém que se vai, é uma versão de você mesmo que se despede. Há uma sensação silenciosa de fracasso, uma dúvida que sussurra: será que eu não fui suficiente? O ego, ferido, tenta preencher o vazio com justificativas, acusações ou culpa. A identidade parece desmoronar, como se tudo que você conhecia sobre si mesmo tivesse sido apagado em um instante. A dor não está apenas na ausência do outro, mas na ausência de segurança interna, na sensação de que a própria essência foi questionada. O estoicismo nos lembra que o eu verdadeiro não depende da presença ou aprovação de outro. Marco Aurélio observava que nossa integridade interna, nossa virtude e nossa razão são as únicas fundações que realmente carregamos. A perda de alguém não diminui o valor do que somos. Ela apenas revela aspectos que ainda precisam ser fortalecidos, zonas internas que aguardam atenção consciente, prática e paciente. Cada término é um espelho, refletindo onde a alma ainda pode crescer. Existe um exercício silencioso, quase terapêutico, que nos conecta com esse eu verdadeiro, reescrever a própria narrativa. Listar o que se aprendeu, o que se perdeu, o que ainda se deseja se tornar. Transformar a sensação de abandono em mapa interno de crescimento. Assim, a dor deixa de ser condenação e se torna ferramenta. Cada lágrima uma escada que nos eleva, cada lembrança uma lição que nos ensina a caminhar mais firmes, mais conscientes. A analogia é clara. O ego é como um espelho trincado. Quanto mais tentamos colar as partes quebradas, mais distorcida se torna a imagem. Mas quando paramos de lutar contra os fragmentos, começamos a enxergar o rosto real que sempre esteve por trás, intacto, íntegro, esperando ser reconhecido.
O término não destrói. Ele revela o que é essencial. Ele nos convida a voltar os olhos para dentro, a descobrir que a própria presença, a própria essência, é suficiente para sustentar a vida. O insight mais profundo é que o fim de um relacionamento pode ser o início do relacionamento com sua própria consciência. Há um território silencioso, um espaço interior que espera por atenção, pelo cuidado e pela presença que só podemos dar a nós mesmos. Cada hábito reconstruído, cada reflexão consciente e cada ação alinhada com nossa verdade interna é um passo para transformar o vazio em clareza, a perda em fortalecimento. O ego ferido deixa de ser uma prisão quando entendemos que ele nunca foi o centro de tudo, menos apenas um reflexo, que pode finalmente encontrar equilíbrio e serenidade. O término é um evento que, à primeira vista, parece cruel, injusto, incapaz de ser aceito. O coração deseja explicações, justiça, compensação. Mas o estoicismo nos ensina que a vida não se curva aos nossos desejos, que o destino não está a serviço de nossas vontades. Aceitar o que acontece não é resignação passiva. É escolha consciente de transformar o que poderia nos destruir em matéria-prima para o crescimento. Amar o destino, mesmo quando ele rasga, é decidir que a dor será ferramenta, não prisão. Ryan Holiday chama isso de transformar obstáculos em caminho. Cada perda, cada rejeição, cada momento de vazio contém sementes de sabedoria, força e clareza. A dor deixa de ser castigo e se torna guia silencioso, ao canalizar a energia emocional para hábitos que fortalecem corpo, mente e espírito. Ao invés de lamentar com ressentimento, cria-se um solo fértil para renascimento interno. A cicatriz que permanece após o término não é defeito, é selo de superação, prova de que algo foi vivido plenamente e que a vida continua a oferecer novas oportunidades de crescimento. A prática silenciosa consiste em transformar o que machuca em direção e propósito. Quando a mente reorienta foco da perda para a construção, do ressentimento para a disciplina, o fluxo interno muda. Neurociência confirma que essa reestruturação ativa circuitos de dopamina associados à recuperação emocional, ao aprendizado e à sensação de controle interno. Cada passo consciente, cada escolha de não resistir, mas direcionar a dor, é um treino invisível que fortalece a mente, permitindo que a vulnerabilidade se converta em poder. Amar o destino é também escolher serenidade sobre raiva, presença sobre ruminação, clareza sobre confusão. É perceber que, mesmo no caos, há espaço para equilíbrio. Mesmo na ausência, há oportunidade de crescimento. A dor, quando acolhida, não domina. Ela ensina, revela, mostra caminhos que só se abrem quando aceitamos o que não pode ser mudado. O fogo não destrói o ferro, ele o transforma em espada. Assim é a dor bem compreendida. Endurece, afia, prepara para batalhas futuras. No final, o amor fati é uma prática de liberdade interna. A vida continua, o coração se reconfigura e a mente que aprende a amar o fluxo se fortalece. Cada lágrima, cada pensamento doloroso, cada lembrança que insiste em retornar é um convite silencioso para a escolha, continuar sendo arrastado ou transformar a dor em clareza e ação. Amar o destino é, no fundo, encontrar a paz no inevitável e a força no que parecia impossível de suportar. Após o término, o silêncio parece mais pesado. O espaço antes ocupado por alguém se torna vasto, e cada instante sozinho pode ecoar como abandono. A solidão assusta porque nos força a olhar para dentro, para a própria mente, para o próprio coração, sem distrações externas. Mas Marco Aurélio nos ensina que esse espaço não é vazio, é oportunidade. A solitude consciente é terreno fértil para encontrar a própria razão, para dialogar com a mente, para fortalecer o próprio caráter. A solidão não é punição, é treino. Assim como um músculo precisa de resistência para crescer, o coração precisa de momentos de silêncio para aprender a sustentar a própria presença, sem depender de estímulos externos. O medo de ficar só se dissolve quando percebemos que a companhia mais importante não é a de outro, mas a nossa própria. O diálogo interno, a observação das emoções, a atenção aos próprios pensamentos, tudo isso constrói autonomia emocional e clareza. A prática silenciosa consiste em períodos curtos de solitude, sem celular, sem distrações, apenas a respiração, os pensamentos, a consciência do corpo e das emoções. Cada instante se torna exercício de autodomínio. Cada pausa consciente fortalece a mente contra a necessidade constante de validação externa. O vazio deixa de ser ameaça e se transforma em espaço para a reconstrução, em solo onde a força emocional se enraiza. Estar só também ensina a apreciar a própria companhia. Cada gesto, cada rotina realizada com atenção, cada momento vivido sem buscar aprovação externa é prova de autonomia e maturidade. A solidão se torna ponte entre o sofrimento e a clareza, entre a perda e o reencontro com o eu autêntico.
O coração aprende que não depende da presença de outro para se sentir pleno. Ele descobre que a força reside dentro de si e que a presença mais constante e confiável é a da própria consciência. Ao abraçar a solidão estoica, percebemos que a ausência de outro não significa vazio. Significa liberdade silenciosa para reconstruir, refletir, amadurecer. Cada momento de quietude fortalece a mente, acalma as emoções e prepara o terreno para renascimentos internos. A solidão deixa de ser desafio e se transforma em prática de força, presença e autodomínio, eis ensinando que mesmo sozinho, podemos estar completos, inteiros e firmes diante da vida. A dor do término, quando é aceita, não desaparece. Ela se transforma, a mente começa a reorganizar prioridades, a perceber o que realmente importa e o coração encontra um espaço novo para respirar. Marco Aurélio nos lembraria que cada perda é uma oportunidade silenciosa de nos tornarmos mais virtuosos, mais íntegros, mais conscientes de nós mesmos. A dor não destrói, ela revela. Revela onde ainda existem fragilidades, onde há espaço para crescimento e onde a força ainda precisa ser cultivada. Esse processo é invisível, mas poderoso. Cada reflexão diária sobre o que a experiência ensinou. Cada momento em que escolhemos observar a emoção sem nos afogar nela, cria uma clareza que antes parecia impossível. A técnica da revisão estoica. Refletir todas as noites sobre a dor. O que essa dor me ensinou hoje permite transformar sofrimento em aprendizado. Pequenos insights surgem, mostrando caminhos que estavam ocultos pelo peso do luto, pela confusão emocional, pelo excesso de apego ao que foi perdido. O renascimento interno é como o ouro que se revela após passar pelo fogo. A experiência do término aquece, testa, molda. O vazio não é preenchido com distrações. Ele é convertido em propósito. Estudos, projetos, treino físico, leitura profunda menos, cada ação realizada com intenção se torna um catalisador de crescimento. O que antes parecia perda se transforma em ferramenta de transformação, permitindo que a vida seja reconstruída com mais clareza, mais consciência e mais força emocional. A dor aceita cria espaço para novas perspectivas. Ela nos ensina a distinguir o que realmente importa, a investir energia onde há retorno verdadeiro e a compreender que a felicidade e a completude não dependem de outro, mas do alinhamento interno. Cada passo no processo de aceitação é um passo em direção à liberdade emocional, a sabedoria prática e a presença firme diante da própria vida. O término deixa de ser um ponto final e se torna início. O início de autoconhecimento profundo, de construção consciente e de maturidade emocional. A dor não é obstáculo, é forja. Cada reflexão, cada escolha consciente, cada hábito cultivado a partir do vazio fortalece, prepara e transforma. E no final percebemos que aquilo que parecia o fim foi, na verdade, o convite para renascer mais forte, mais claro e mais inteiro do que jamais fomos. O término não é uma punição, nem um sinal de fracasso. Ele é um espelho silencioso e implacável, que reflete não o que perdemos, mas quem ainda podemos nos tornar. Cada dor sentida, cada lágrima derramada, cada momento de solidão carrega consigo uma mensagem clara. O controle real nunca esteve no outro, mas na própria mente. Dominar nossos pensamentos, acolher nossas emoções e aceitar a vida como ela é, menos com perdas e ganhos, é o caminho para a liberdade verdadeira. Amor fati, o amor ao destino, não é resignação. É escolher a serenidade em meio ao caos. É transformar cada obstáculo em oportunidade. Perceber que o fim de algo externo abre espaço para o encontro consigo mesmo é um convite à maturidade da alma. O obstáculo se torna professor, a dor se torna matéria-prima e a solidão se torna companheira de crescimento. Ryan Holiday nos lembra: o obstáculo ou caminho, e a perda é, muitas vezes, o mestre silencioso que nos guia. Quando refletimos sobre a dor, observamos o que ela nos ensina e transformamos essa experiência em ação consciente. Começamos a perceber que cada momento de vazio tem potencial de clareza. Dor mais reflexão gera força. Força mais tempo gera sabedoria. Cada chama que se apaga não leva apenas calor, embora menos revela o espaço para uma nova luz, uma luz que carregamos dentro de nós mesmos. O término deixa de ser um ponto final e se transforma em convite para começar novamente. Um começo não definido por expectativa externa, mas por intenção interna. Cada gesto, cada escolha, cada instante vivido com presença e consciência constrói o caminho de reconstrução e autodomínio. Assim, o fim que parecia dor se revela renascimento. E o que parecia perda se transforma em uma oportunidade de viver de forma mais íntegra, mais clara e mais plena. O convite final é simples e profundo. Olhar para dentro, aceitar, aprender, transformar. A dor não é inimiga, é ferramenta. O fim não é barreira, é início. Cada passo dado com consciência transforma o que foi quebrado em algo mais forte, mais firme e mais alinhado com quem você realmente é.